Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, desejo que tudo esteja bem com você nesse momento e que a paz do Senhor esteja reinando aí onde você está. Vamos então, meus irmãos, minhas irmãs, para o 30º vídeo a respeito do estudo do livro do Apocalipse. Nesse 30º vídeo, estaremos tratando da 7ª trombeta, o toque da 7ª trombeta do juízo de Deus. Isso está escrito lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, até o capítulo 12, versículo 5. E está escrito assim, meus irmãos: o 7º anjo tocou a sua trombeta. E houve fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Apareceu no céu um sinal extraordinário: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal: um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Com a 7ª trombeta, meus irmãos, nos aproximamos do clímax da história mundial, que acontecerá em breve. Esses juízos de Deus são grandes e terríveis. A 7ª trombeta não será ouvida somente por um momento ou durante um dia, mas por todo um período de tempo. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas.
Isso está lá no capítulo 10, no versículo 7. Portanto, nos dias da 7ª trombeta, que será ouvida após o arrebatamento e durante a grande tribulação, o mistério de Deus será cumprido. Não é dito por quanto tempo será ouvida essa trombeta, mas será durante vários dias. Por quê? Porque é utilizado no plural. Nos dias é o terceiro ai, que virá então sobre a terra. O cumprimento do mistério de Deus acontece após o arrebatamento. Mas antes do cumprimento do mistério de Deus, ainda haverão as 7 taças da ira, que vem em seguida. O milênio, o juízo final, diante do grande trono branco, lá do capítulo 20, o novo céu e a nova terra, tudo isso faz parte do mistério de Deus, que ainda precisa ser cumprido. Evidentemente, meu irmão, minha irmã, que o cumprimento do mistério de Deus inclui tudo o que se encontra após a redenção completa. E já começou o cumprimento do mistério de Deus, já começou com o reaparecimento de Israel. Este é um mistério, um milagre, que no início da década de 1940, praticamente ninguém esperava. No entanto, o mistério de Deus começou a se cumprir e será concluído etapa após etapa. Disso faz parte tudo o que o Senhor, Deus, realizou desde 1948, quando foi reconhecido o Estado de Israel. E o que ele continuará realizando. Entretanto, o cumprimento será iniciado nos dias em que o 7º anjo tocar a sua trombeta. Nessa 7ª trombeta é desenrolado todo o plano de salvação. Trata-se do cumprimento da plenitude divina. Daí a razão para que o número da trombeta que está sendo tocada seja a 7ª trombeta, porque o número 7 representa a plenitude de Deus. As circunstâncias que acompanham o soar da 7ª trombeta têm um significado profundo e abrangente. Aquelas fortes vozes que vêm do céu representam as vozes de todos os seres vivos no céu, que ficam muito emocionados em vista daquilo que está acontecendo na terra. Eles anunciam
o início do reino de Deus e de Jesus Cristo na terra. Quando o reino do mundo deverá se tornar o reino de nosso Senhor. Portanto, o reino de Deus no mundo, através de Jesus Cristo, será estabelecido quando estiver concluído o 7º juízo das trombetas. Jesus Cristo reinará então como Cordeiro, de eternidade a eternidade. Como lemos lá em Apocalipse, capítulo 8, capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 12. Quando o Cordeiro tomou o livro da mão de Deus, os 24 anciãos e todos os seres celestiais viram figuradamente a realização, o cumprimento final do mistério de Deus na 7ª trombeta. Mas aqui no capítulo 11, versículo 16, está escrito: os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Eles curvaram-se em adoração ainda mais profunda, porque agora assistem como o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, cumpre tudo. Ele é o cumprimento da palavra em pessoa, pois ele é o Verbo. Os corpos glorificados dos 24 anciãos prostraram-se sob o peso da admiração. Todo o seu ser é arrebatado em virtude do cumprimento do que agora eles veem. Mas tudo isso se encontra no futuro. Se lembrarmos que os 24 anciãos coroados representam toda a igreja de Jesus arrebatada e glorificada, então sabemos que, como filhos de Deus, participaremos desse acontecimento. Primeiro, nós vamos nos prostrar e adorar, conforme o capítulo 5. Mas depois, quando o cumprimento do mistério de Deus prosseguir, vamos nos prostrar sobre os nossos rostos e nos curvar ainda mais profundamente diante da sua majestade. Que grande contraste haverá, então, entre o céu e a terra, nesse momento. Na terra, as extremas trevas do juízo estarão acontecendo. No céu, a maior glória. A vitória do Cordeiro ainda não é visível na terra. Na terra, concluímos que o diabo ainda está dominando, enquanto acontece essa glória no céu. Ao soar da 7ª trombeta, porém, a igreja glorificada no céu vê o cumprimento triunfal da vitória de Jesus. Quando estivermos arrebatados, vamos ver ainda muito mais do que somos capazes de ver atualmente através da palavra. No capítulo 11, versículo 17, os 24 anciãos começam a dizer algo e repentinamente se interrompem. Isso é extremamente esclarecedor. Eles dizem:
graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Ao invés de prosseguirem com e que virá, eles dizem, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Por que eles se interrompem aqui? Porque no tempo da 7ª trombeta já começou o futuro do Senhor. Então, ele já terá assumido a sua herança. Realiza-se aqui algo maravilhoso. Enquanto os 24 anciãos coroados, ou seja, os representantes da igreja glorificada, se perdem na adoração e assim mergulham no ser do Deus eterno, eles veem acontecer o que ainda é futuro aqui na terra. Na terra, ainda é exercido o domínio anticristão. Mas no céu, eles já veem como presente aquilo que é dito no capítulo 11, versículo 18. As nações se iraram e chegou a sua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Eles veem, portanto, o ódio dos povos contra o Senhor e seu ungido, contra Sião, contra Israel, e veem a ira de Deus e o juízo final diante do grande trono branco. João também vê tudo isso como que antecipadamente, pois o juízo diante do grande trono branco acontecerá após o milênio. Continuaremos no próximo vídeo a meditar sobre o conteúdo da profecia sobre o toque da 7ª trombeta do juízo de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.